A paz do Senhor, bem-vindo ao nosso canal de estudo. Estamos chegando já ao final do quarto trimestre de 2020 e hoje nós estaremos tratando da lição de número 13 dos estudos baseados no livro de Jó. Estamos estudando a fragilidade humana e a sabedoria divina. E hoje nós comentaremos sobre o capítulo de número 42, que vai tratar da humilhação de Jó, da sua intercessão pelos seus amigos e de como vai se dar a sua restauração moral, restauração espiritual, física, social, familiar e financeira. Na aula passada, nós comentamos sobre a revelação de Deus ali a Jó, ali no capítulo 38 ao capítulo 41. Se você perdeu alguma aula nesse quarto trimestre, você pode clicar no nosso canal. Todas as aulas ali elas estão salvas, estão gravadas, então você pode desfrutar desse estudo relacionado ao livro de Jó. Então, após a resposta de Deus às indagações que Jó havia feito ali na sua argumentação contra Bildade, Elifaz, Zofar, nós vamos ver que Deus ele se revela como um ser pessoal, como um Deus que fala, como um Deus que ouve, e onde ele vai expor a Jó que a sua soberania sobre a criação, a sua sabedoria, o qual ele controla todas as coisas. Então, após tudo isso acontecer, nós vamos ver que Deus agora, ou melhor, Jó, ele vai responder ao Senhor. Então, o capítulo 42, você pode ler todo o capítulo antes de você ouvir esse resumo. Nós vamos ver que, versículo 1 do capítulo 42. Então Jó respondeu ao Senhor e disse: Bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos seus pensamentos podem ser impedidos. Então aqui nós temos uma confissão de Jó. Jó ele reconhece o que é a sua insignificância, ele vê a suprema grandeza de Deus em estabelecer todas as coisas, e também nós vamos ver que ele se revela como o Deus da perfeição, demonstrando que todos os seus atos são justos, todo o seu caminho é um caminho correto. Então, diante dessa demonstração de Deus, da sua grandeza, nós vamos ver que Jó, ele reconhece o que é a sua fragilidade, a sua pequenez, vendo que não há nenhuma injustiça naquilo que está ocorrendo. Então, ele percebe que tudo o que aconteceu em sua vida tem um propósito divino, né? Que Deus está no controle de todas as coisas. É o que nós vamos encontrar quando ele se revela ali no versículo 1 e 2. Versículo 3, ele vai dizer: Quem é aquele que diz tu, que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso, Jó, falei do que não entendia, coisas que para mim eram maravilhosas e que eu não compreendia. Escuta-me, pois, e eu falarei, e eu te perguntarei, e tu me ensinarás. Com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veio os meus olhos. Por isso me abobino e me arrependo no pó e na cinza. Então, Jó, meus irmãos, ele está convencido aqui de quão injusto ele foi em todas aquelas acusações
em atribuir, vamos dizer, uma injustiça da parte de Deus àquilo que ele estava sofrendo. Então, antes, a sua compreensão a respeito de Deus, ele vai dizer aqui que ele dependia o que? Apenas somente do ouvir. Então, ele ouviu falar de Deus, embora ele tivesse uma experiência superficial, mas muito daquilo que ele conhecia estava relacionado com aquilo que ele tinha visto, mas agora os seus olhos espirituais tinham sido abertos. Ele passou a ter uma experiência pessoal com o Altíssimo e ele saiu do plano auditivo, daquele que ele ouvia, para um plano experimental, para um plano pessoal de uma proximidade com Deus. Nós aprendemos aqui que nós não podemos contentar com conhecimento teórico a respeito de Deus, mas devemos sempre buscar o que? Uma proximidade, um relacionamento pessoal com Ele. Então, Jó, ele se arrepende das suas palavras vazias, das suas queixas, de ter tentado se auto-justificar. Ele confessa que a sua ignorância a respeito dos fatos, a respeito da vida e dos propósitos de Deus. Então ele se humilha e ele confessa aqui, vamos dizer assim, a sua falta de sabedoria em tudo aquilo que ele havia falado. Então nós vamos ver que ele se arrepende. Então quando nós nos arrependemos diante do Senhor, pelas nossas atitudes, pelos nossos erros, pelas nossas falhas, vendo as nossas imperfeições e verificando que nós dependemos exclusivamente dele, nós vamos ver que sempre haverá o que? Um resultado positivo, uma resposta favorável para aqueles que entram por este caminho. Então, nós vamos encontrar ali Jó na sua confissão, na sua humilhação, no seu reconhecimento de que os planos de Deus são perfeitos e que ele deveria ter ficado calado. E depois, no capítulo 42, no versículo 7 ao versículo de número 9, nós vamos encontrar a repreensão de Deus aos amigos de Jó, principalmente usando o nome de Elifaz, que era o mais velho, que Deus vai revelar a ele. Interessante que vai dizer aqui no versículo 7, Deus fala: a minha ira se acendeu contra ti e contra os seus amigos. Olha só, porque não disseste de mim o que era reto ao meu servo Jó. Então nós vamos ver que eles tiraram conclusões precipitadas, fizeram o julgamento a respeito de Jó, sem conhecer os fatos que estavam por trás, sem conhecer o que estava acontecendo. Eles se colocaram ali como, vamos dizer assim, portadores daqueles que tinham a revelação de Deus, do Eterno, e nós vamos ver que aquilo que eles falaram a respeito de Jó estava totalmente errado. Eles acusaram Jó de ter cometido um pecado, ter cometido uma iniquidade, uma transgressão, por isso Jó estava colhendo tudo aquilo que ele estava passando. E nós vamos ver que quando Deus se revela, ali mostrando a sua grandeza, a sua sabedoria, a sua sapiência, Jó se arrepende diante do Senhor, a respeito da sua fala precipitada, apesar de estar querendo se defender, mas ele acaba, vamos dizer assim, sendo uma pessoa presunçosa nessa defesa que ele estava fazendo. Mas Jó se arrepende quando ele ouve o que? A voz do Senhor ali, a argumentação de Deus. Agora os seus amigos, eles não se humilham, não se arrependem da maneira com que tratou Jó, e nós vamos ver que eles foram repreendidos ali diante de Deus. E depois da repreensão que Deus dá a eles, Deus fala: procura Jó, aí sim eles vão tomar o que? Uma atitude ali de chegar até o patriarca. E nós vamos ver no capítulo 42 a intercessão de Jó, ali no versículo 10, quando Jó orava pelos seus amigos. Então,
Jó demonstra ali, diante de tudo aquilo que ele passou, Jó demonstra que não tem nenhum rancor, que não tem nenhuma, vamos dizer assim, mágoa por aquilo que os seus amigos disseram. Jó considera, né, que eles falaram que na sua ignorância, porque não tinham conhecimento perfeito de Deus, e Jó demonstra ser o que uma pessoa que se preocupa com o próximo, uma pessoa que tem um amor altruísta, demonstra ser amoroso para com ali os seus amigos, demonstra ser uma pessoa misericordiosa e cheia de compaixão, porque Jó vai orar por eles, mesmo estando que naquela situação difícil ali que Jó estava passando. Jó, ele mostra que está disposto a perdoar, que quer o bem para os seus amigos. E quando isso acontece ali, Jó busca o interesse do próximo, não dele, ali clamando ali pelos seus amigos, nós vamos ver que no versículo 10 vai dizer que o Senhor virou o cativeiro de Jó quando esse orava pelos seus amigos. Então nós vamos ver, meus irmãos, que ali na intercessão de Jó, Deus vai mudar o que? O seu cativeiro. E vai trazer Jó o que? Uma restauração moral, uma restauração espiritual, uma restauração física, uma restauração social, uma restauração familiar. Então nós vamos ver várias áreas da vida de Jó. Jó vai ser restaurado ali quando ele demonstra esse sentimento de amor, de misericórdia, de compaixão para com o próximo, reconhecendo as suas falhas, as suas limitações. Nós vamos ver que Deus traz o que? Ali a restauração para Jó, mudando o que? O seu cativeiro, a sua situação que ele estava vivendo. Quando o nosso autor aqui ele comenta aqui de restauração moral, né? Porque Jó tinha um senso de moralidade, achando, né, que a moralidade dele estava acima o que? De qualquer coisa. E nós vamos ver que Deus revela a ele ali vê que a sua justiça para nada serve para justificar o homem diante de Deus. Então, ele reconhece que Deus é justo em tudo aquilo que ele faz, que nós não podemos questionar o que? As ações do Altíssimo em relação àquilo que nós estamos vivendo, porque a nossa justiça, como disse Isaías, é como um trapo de imundícia, para nada serve. Nós somos, em tudo, nós somos, meus irmãos, dependente da graça de Deus. Então Jó, ele é restaurado moralmente quando ele reconhece que em tudo ele é dependente da graça de Deus. E junto com a restauração moral, vem a restauração espiritual. Porque Jó, ele vai dizer que conhecia a Deus somente de ouvir, mas agora ele tem o quê? Uma experiência própria com Deus. E ele entende que Deus abençoa os homens porque Deus os ama. E não porque os homens se envolvem num relacionamento com Deus em busca de uma troca de favores, numa barganha espiritual. Então, Jó, ele é restaurado espiritualmente quando ele reconhece o que? Essa verdade, que Deus, ele é cheio de graça, cheio de favor, e ele é galardoador daqueles que o buscam. Então Jó, ele é restaurado, porque Jó havia se sentido que abandonado por Deus, mas Deus revela a ele que Jó nunca esteve sozinho nessa prova. Então Jó é restaurado com esse conforto, com esse consolo de que Deus sempre esteve com ele e que Deus é um ser pessoal que sempre vai querer se relacionar conosco para nos trazer uma experiência com ele. E também nós encontramos o que é a restauração social e física ali de Jó, porque quando Jó ele é alcançado ali por essas adversidades na parte social, nós vamos ver que ele vai ser abandonado por muitas pessoas. Depois, quando ele é alcançado por essa
calamidade física, onde ele passa a ter aquelas enfermidades, nós vamos ver que ele vai ser excluído do convívio social e também a própria família vai o abandonar. Até a esposa o abandona ou deixa só. Nós vamos ver que os parentes fogem dele, ele fica isolado. Então Jó, ele suporta sozinho o que? Essas adversidades, né? Mas porém, Deus restaura, traz de volta. Nós vamos ver que os amigos voltam, os familiares voltam ali a terem uma convivência com ele, e nós vamos ver que ele tem a vida física restaurada, vai ser rejuvenescido, que a sua saúde, ele vai, no versículo 16 do capítulo 42, fala que ele vai ter vida longa, viver 140 anos depois que ele passa por essa situação difícil. Nós vamos ver que ele tem a restauração da família, ele volta a ter 10 filhos, ter filhas, não sabemos se é a mesma esposa, mas né, o livro não conta, mas sabemos que voltou a ter o que? Uma restauração, um convívio familiar ali, e também teve uma restauração material, que tudo que ele havia perdido, ele alcançou em dobro. Então nós temos aqui na pessoa de Jó um exemplo de um homem perseverante, de um homem que não desistiu diante de uma crise tão avassaladora. Ele continuou firme, nos dando esse exemplo de que nós também temos que ser perseverantes diante das calamidades, da adversidade da vida. E para terminar esse trimestre, eu quero deixar aqui um texto relacionado a isso que Jó passou, né? Está em Tiago, capítulo 1, versículo 12, diz assim: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque, depois de ter sido provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que amam. Então, bem-aventurado é aquele que é perseverante diante das provas, meus irmãos, porque Deus, com a aprovação, dará a vitória. Então, continue firme, sempre constante, sempre abundante em servir a Deus. Com certeza você sairá fortalecido dessas calamidades ou provações que você possa estar passando. Estamos chegando ao final. Que Deus te abençoe, possa te fazer alcançar todas aquelas bênçãos que você tem buscado sobre a sua vida nesse ano ainda de 2020. Estamos chegando a um domingo que é considerado, ou melhor, um final de semana onde se comemora o Natal, né? Nós vamos ver que o nascimento de Jesus, nós não sabemos quando é que foi, sabemos que quando ele nasceu, não havia lugar para ele ali na manjedoura, mas que sempre haja lugar para Jesus em seu coração, em sua vida, em sua casa, em sua família, e você possa caminhar com o Senhor. Deus abençoe, Deus te guarde, Deus te ajude.